Efésios, capítulo 2. A gente vai analisar o verso 10 hoje. Amém? Vamos ler. Diz assim: porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tá? Deixa a tua Bíblia aberta, por favor. Amém? Meus irmãos, a gente está aqui no ensino diário, aqui nos domingos. Paulo está tentando, de qualquer forma, com todas as teses possíveis, fazer você não cair no erro de achar que você fez alguma coisa por você mesmo. Ele vai encerrar agora, a gente está encerrando uma sessão aqui, tá? A gente vai encerrar uma sessão. E o que a gente tem que sair daqui sabendo hoje? Qual a preocupação de Paulo? Vocês lembram que a gente está falando sobre um assunto. Paulo está lá no capítulo 1 orando. Eu oro sem cessar por vocês, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Oração que a gente precisa fazer pela nossa família, pela gente mesmo, pela nossa igreja. E aí a gente veio desenvolvendo. E a gente parou exatamente quando ele fala assim: para que vocês conheçam, aí ele cita 3 coisas: a esperança do chamado, que é por que vocês foram chamados, o que vocês esperam, o que vocês esperam ao ser chamados. Nós esperamos a volta de Cristo, né? Com expectativa. Qual é a herança que vocês têm, junto com a igreja, com os santos? A gente precisa saber que a gente é filho, que a gente é co-herdeiro com Cristo, que a gente faz parte de uma família. E por último, ele falou sobre conhecer o incomparável poder de Deus. A gente está nesse momento, né? Ele falou que o incomparável poder de Deus a gente pode ver em Jesus Cristo ressuscitando. E eu sempre falei para vocês que, poxa, quando a gente pensa no poder de Deus, geralmente a gente pensava em alguma coisa que vinha sobre a gente, para a gente poder ser canal de bênção para outras pessoas. Mas, infelizmente, estava mais ligado ao meu ministério, ao meu chamado, ao quanto eu tenho poder e ao quanto eu vou impressionar as pessoas. Paulo não usa o poder de Deus para isso. Paulo usa o poder de Deus sempre relacionando com Jesus. Não tem a história de Jesus? Ele veio como homem, isso é poder de Deus. Ele venceu a morte, isso é poder de Deus. Ele fez os milagres, isso é poder de Deus. Então ele dá ênfase que o poder de Deus tem a ver com Cristo ressuscitado. E aí uma segunda dimensão do poder de Deus é que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, ele também atua na gente. Então as pessoas que estão agora ao nosso lado, cada pessoa dessa, ela é a prova viva do poder de Deus. O fato de você estar aqui cantando, orando, lendo sua palavra, o fato de você não ser como era antes, isso evidencia o poder de Deus vivo. Então a gente está nessa sessão agora, onde Paulo vai mostrar como é que o poder de Deus atua. Só que Paulo precisa combater uma coisa, na verdade 2 coisas, que partem de uma só coisa. O homem que quer estar no centro das coisas. O homem quer ser o protagonista. O homem ele quer ser elogiado. O homem ele quer receber o direito dele, o que é justo para ele. Então, a gente quando passa uma dificuldade, acho que todos vocês já passaram isso. Quando a gente está passando em algum momento difícil, a gente achar um absurdo a gente está passando por aquele momento. Porque o ciclano nunca passa o que eu passo, Deus, porque o Senhor quis que acontecesse isso comigo. A gente tem uma síndrome
de ser o protagonista, a gente nunca faz nada, a gente sempre é o melhor, os outros são os piores, olha o que o outro fez, não sei como aquela pessoa é capaz de fazer aquilo, você faz pior. Muitas das vezes já até fez aquilo que a pessoa que você está acusando fez. A gente tem uma síndrome do protagonismo. Paulo sabe disso. Paulo sabe que o que vai atrapalhar a gente de conhecer o incomparável poder de Deus é a nossa síndrome de vanglória. Orei a semana inteira, não mereço passar dificuldade. Li muito Bíblia, não mereço passar provação. Aquela famosa desculpa do crente, né? Quando ele tá passando por alguma dificuldade, e ele fala assim, ó Senhor, eu deixei tudo por ti, eu abandonei, sabe? A gente fala, carregado a nossa fala de algum mérito que a gente quer. E Deus olha para isso e isso não é nada, porque tudo que a gente faz vem dele. O que Paulo tentou fazer em todo o capítulo 2? Você quer entender o poder de Deus? Para começar a entender o poder de Deus, aprenda uma coisa. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Ele é forte, poderoso o suficiente. 2, se dependesse de você para ajudar a Deus, vamos supor, você não ajudaria, porque primeiro você não consegue, segundo você não quer. O que vai atrapalhar você sair essa noite daqui entendendo o poder de Deus é se você pensar muito em você. Se você estiver cheio de você aqui agora, porque eu sou melhor que alguém, eu sou mais justo que não sei quem, porque eu olho para mim e vejo mais virtude do que outra pessoa. O que vai atrapalhar você entender o poder de Deus é esse senso de você ter uma justiça própria, um elogio próprio. Então, quando eu estou falando isso, provavelmente você está lembrando de alguém que você falou algo ou pensou algo. Então, meus irmãos, toda vez que você se acha superior a alguém, isso demonstra que você também vai tratar Cristo dessa forma. Afinal, o que é a morte espiritual? Se não é eu achar que sou maior do que Deus. Eu achar que sou mais sábio do que Deus. Então, Paulo está o capítulo todo tentando mostrar isso. Para você entender o incomparável poder de Deus, primeiro entenda que você não pode competir com o Senhor. Você não chama a atenção de Deus com as suas obras, você não tem poder para conseguir fazer algo por você mesmo. Foi isso que a gente está tentando mostrar para vocês. Aí eu vim, capítulo 2, verso do 1 ali até praticamente ao 5. Deixa eu ver se até o 5 mesmo. A gente analisou até o versículo 3, ele mostra do 1 ao 3 que a gente está morto espiritualmente. Aí eu falei, vocês têm que saber o que é estar mortos espiritualmente. Ele falou que o morto espiritualmente, ele tem um estilo de vida, né? Ele não é desocupado, ele tem família, ele tem trabalho, mas o estilo de vida dele eu gosto de desobedecer a Deus. Eu finjo que Deus não existe. Eu não tenho relacionamento com Deus. Esse é o estilo de vida do morto espiritual. Quem é o grande líder do morto espiritual? Quem é a grande pessoa que influencia ele? Não é Deus. É o diabo, é o mundo e é a sua própria carne. Essa pessoa é merecedora da ira de Deus, porque essa pessoa é inimiga de Deus. Paulo deixa muito claro isso, que é nesse momento que o poder de Deus atua na vida da gente, tá? Paulo vai mostrar que o poder de Deus, ele é a expressão de tudo que Deus é. Aí eu mostrei para vocês que Deus, ele salva a gente. Não é porque exista algo na gente. Eu pedi para vocês, para de achar que Deus te olhou, aí falou assim, eu acho que essa pessoa tem futuro, eu vou salvar ela. Parece que essa pessoa está melhorando, eu vou salvar ela. Não foi isso em nenhum momento. Deus nos salva no pior momento da nossa vida. O próprio Efésios capítulo 2, verso 5, vai mostrar que ele salva a gente ainda, nós estávamos mortos, que significa inimigo de Deus,
não queria Deus, não desejava Deus, não entendia Deus, nesse momento, o pior inimigo possível que a gente pudesse ser de Deus, ele foi lá e nos salvou. Né? Ainda usou o filho dele para isso. O poder de Deus é visto quando a gente percebe o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é amoroso, o quanto ele é gracioso. Vocês lembram que eu falei no último culto? A graça não é algo que Deus pega numa prateleira e usa. A graça é a característica de Deus, é o ser de Deus. Ele é assim. Quando eu olho para alguém e falo, o fulano de tal é muito engraçado. Por que ele é engraçado? Porque ele é alguém alegre. Quando eu falo, Deus tratou a gente com graça, é porque isso faz parte dele. Tá? A graça não é algo que Deus usa de vez em quando. Isso flui dele. A misericórdia é uma característica dele, é um adjetivo, uma qualidade dele. Ser misericordioso, gracioso, amoroso. Tá? Aí nós finalizamos mostrando que Paulo faz questão de dar uma sentença. Não existe outra possibilidade de você ser salvo a não ser se Deus te tratar com graça. O famoso favor imerecido, que é quando a gente trata alguém de uma forma que ela não merece. Nós falamos da fé também, vocês lembram? Que até a fé que nós usamos é dada por ele. Então, tudo que a gente consegue praticar hoje de bom, seja o crer em Deus, o obedecer ao Senhor, graças ao nosso bom Deus, que o texto diz que é um dom. A salvação é um dom, e a palavra dom é presente. Você não trabalhou para receber ela, você recebeu de presente. Amém? O que eu quero que vocês entendam até aqui? Meus irmãos, se você está aqui agora, pastor, eu passei a semana inteira orando e eu estou me sentindo seguro, Deus pode voltar, porque eu estou seguro que eu estou salvo, porque eu orei a semana inteira. Você entendeu errado. Pastor, eu passei a semana louvando em casa, eu estou pronto para ir para o céu. Você entendeu errado. Você não passa a semana inteira orando na sua casa para que Deus volte, te encontre bom e te leve. Não. Paulo já deixou claro que não é isso. Eu oro a semana inteira porque eu agradeço por ser salvo. Então, se eu tiver aqui ainda gente com medo da volta de Jesus, eu falhei aqui na minha missão. Se você tem pavor da volta de Jesus Cristo, porque talvez você não esteja vivendo como se deve, eu falhei na minha missão. Porque até os filhos do Senhor, eles erram. Até os filhos têm dificuldade de orar, até os filhos têm dificuldade de ler a Bíblia, passam problemas difíceis. Só que você precisa entender uma coisa. A nossa salvação não depende do quanto a gente ora, não depende do quanto a gente lê. É isso que Paulo quer ajudar a gente a entender. Repete comigo assim, Paulo está tentando combater dois extremos. Agora a pergunta que fica é, qual extremo é esse? O primeiro extremo é o legalismo. Tá? O legalismo, nas páginas da Bíblia, a gente consegue observar o legalismo muito nos judeus da época de Cristo. Os judeus que acreditavam que eram salvos pela sua moralidade. Eles se achavam corretos, direitos, eles oravam muito, eles jejuavam muito. Então, eles tinham a segurança de que eram salvos. Por quê? Porque eles praticavam muitas coisas corretas segundo a Bíblia. Esse é o legalismo. O legalismo ele é tão complicado a ponto de você achar que quanto mais você mantém a tua performance, mais você agrada a Deus e mais você está salvo. O legalismo também tem a mania de desprezar as pessoas. Por exemplo, o que é o legalista? O legalista, se ele passar uma semana orando todo dia, ele já fica nojento. Ele já fica olhando de cima para baixo as pessoas. O legalista é assim, se ele passar a semana inteira orando, ele não se contenta em só ele orar. Ele precisa orar a semana inteira e precisa criticar quem não ora.
E ele faz isso para mostrar que ele é melhor. Então ele começa a procurar pessoas, apontar o dedo dizendo que elas não oram, mas não é porque ele quer ajudar essas pessoas a orar. Ele não quer incentivar essas pessoas a orar. Ele quer ser visto como o melhor. Esse é o legalista. O legalista o exemplo claro é o próprio fariseu da época. Você não podia tocar na roupa dele, porque você era pecador e você estava impuro. Então ele orava 3 vezes por dia, como todo judeu orava, dava dízimo a mais do que deveria dar, dava esmolas, tentava fazer isso de forma pública para todo mundo enxergar. Só que o coração dele não entendia o quanto ele era pecador. O coração dele não entendia o quanto ele era dependente de Deus. A primeira coisa que Paulo quer fazer na página do capítulo 2 é cuidado para você não achar que a tua obra merece elogio. Por exemplo, eu comecei a orar a semana inteira. Eu comecei a cultuar o canto direito, eu leio a palavra, eu presto atenção. Eu comecei a reunir minha família fazendo culto familiar, agora eu virei um legalista. Aonde? Aonde eu começo a olhar as pessoas de baixo para cima. Eu não quero ajudar as pessoas, eu quero criticar as pessoas. Vocês estão entendendo? Como é que eu sei se eu estou sendo legalista? Por exemplo, eu como pastor, quando eu estou aqui em cima e eu faço uma crítica a vocês, olha, vocês não podem viver de tal forma, tal. O que vai definir se eu sou fariseu ou não é o que está aqui dentro do meu coração. Ao eu dizer que vocês estão errados, qual é o meu intuito? É de fato ver mudança em vocês, ajudar vocês, ensinar vocês, ou eu estou só preocupado em mostrar o quanto eu sei, eu sou bom? Por isso, que alguns evangélicos que estudam muito a Bíblia e gostam de debates, eles acabam caindo nesse erro. Porque muitos desigrejados que estudam teologia, eles entram em debates, mas eles não se importam com a vida das pessoas. Eles se importam com o quanto eles sabem. Eles são fariseus. Então, olha o primeiro cuidado que Paulo quer ter aqui com a igreja de Éfeso. Será que vocês não estão querendo ser elogiados? Quando é que tu vai descobrir se tu quer ser elogiado? Tu passou a semana inteira orando, tu está um mês orando, fazendo culto familiar, tu se dedica à igreja e de repente tu não vê o reconhecimento que tu quer. Isso é um legalismo. Ou de repente você passa por uma dificuldade, Deus, por que eu estou passando por isso? Mas eu estou orando tanto, eu estou lendo a Bíblia, Senhor, eu estou reunindo a minha família, por quê? Eu olho para a vida do fulano que não faz nada do que eu faço e parece que a vida dele é melhor. Você cometeu 2 problemas aí, legalismo e inveja, ser invejoso. Porque você nem sabe como é a vida das pessoas. Todo mundo passa a luta. Só que alguns mostram menos, outros mostram mais, correto? Tem gente que é mais recatado para mostrar e tem gente que abre mais o que está passando. Paulo, a primeira missão de Paulo é quebrar o legalista. Correto? Aqui ele está escrevendo sim com o povo judeu. Porque o judeu, lembra que eu já falei para vocês muito aqui? Qual é o orgulho do judeu? Olha, o meu povo é o povo do Antigo Testamento. Foi do meu povo que veio Abraão, foi do meu povo que veio Moisés, foi do meu povo que veio Davi. Jesus é do meu povo. Nós temos os profetas. Então, o judeu, ele era um cara bem orgulhoso nessa época. E é até interessante a gente lembrar, gente, aqui, que às vezes a gente generaliza, mas não significa que eram todos, tá? Mas a grande maioria, eles se orgulhavam daquilo que eles eram. A ponto de estar numa igreja como essa, presta bem atenção, vamos supor que a gente está aqui, metade dessa igreja é gentil. Quem é gentil? Todo aquele que não é judeu, tá? Gentil. E aqui está os judeus. Os judeus, por natureza, sabem um pouco mais. Porque desde pequenininho, eles vêm crescendo, aprendendo as histórias do Antigo Testamento. Maravilhoso que ele vai fazer algumas coisas acontecer para tirar de dentro de ti algumas atitudes erradas. Às vezes as coisas acontecem porque Deus está revelando que tu nunca esteve pronto para estar no lugar que você deveria estar. Então não tem a ver com as pessoas. Lembra o que o próprio Paulo fala, a nossa guerra não é contra carne nem sangue. A nossa guerra é contra o inimigo, a nossa guerra é contra a nossa carnalidade. E em muitos momentos Deus está disciplinando a nossa carnalidade.
Então, Paulo tinha que resolver um problema muito delicado, que era o legalismo. Então, é legal a gente fazer um diagnóstico do nosso legalismo. Por quê? Eu só estou feliz se Deus me recompensar. Eu só faço se Deus me recompensar. O legalismo, ele parte da salvação. O legalista, ele acha que ele está sendo salvo porque ele é uma pessoa reta, correta, íntegra e religiosa. É isso que o legalista acha. Só que ele não sabe que Deus, ou ele sabe, ele esquece, que Deus não olha só performance, ele olha o íntimo. Deus sabe o quanto o coração do legalista é invejoso, é interesseiro, é faccioso, é invejoso, é amargurado. Se Jesus viesse hoje, se tiver algum legalista aqui, você não concordaria com Jesus. Olha que coisa interessante. Então, os solteiros, os casados, cuidado para você não ficar de beicinho com Deus, porque alguma coisa não está saindo como você quer. Não seja legalista. Vocês estão me entendendo? Quando você abrir a sua boca para criticar alguém, porque a Bíblia fala que nós podemos criticar conforme a regra da verdade. Se está errado, está errado. Que seja com o intuito de querer que a verdade prevaleça e que a gente esteja disposto a ajudar, a ensinar, e não apenas usar a verdade como uma arma para dizer que a gente é melhor. Então, na época de Jesus, os fariseus se incomodavam com tudo que Jesus fazia. Aí olha o que vai começar a acontecer. Geralmente o legalista, ele começa a mentir. Olha que coisa interessante. Você sabe qual é o resultado do legalista? Mentira. O que os fariseus começaram a fazer com Jesus? Mentir. E detalhe, não é uma mentirinha qualquer. A mentira deles é inteligente. Eles pegam algo que parece que é verdade, correto, dá uma mascarada para conseguir ter uma mentira mais gourmet, sabe? Uma mentira mais ali com uma cara de que não é. Por exemplo, vamos tentar encontrar uma contradição teológica em Jesus para a gente poder matar ele. Então eles começam a perseguir Jesus para fazer várias perguntas. O legalista, ele é tão invejoso que ele fica procurando nos outros irmãos alguma coisa para que ele possa derrubar algum irmão ou falar de algum irmão só para ele se sentir bem. Vocês acreditam nisso? Só para ele se sentir bem em relação a ele, Deus e as pessoas. O legalista, ele chega ao ponto de falar assim, eu não vou mais para aquela igreja porque só tem de pessoas falsas. Ninguém ali é de verdadeiro. É óbvio. Todo mundo é pecador aqui dentro. Mas ele não é. E o índice de desigrejados que são legalistas é gigantesco. Vocês sabiam disso? Porque para ele o problema sempre está nos outros e nunca está nele. Vou sair daquele lugar porque eu não aguento o fulano, o ciclano. Sempre ele encontra o problema em alguém. Ele gosta de barganhar com Deus, ele gosta de ser elogiado, ele gosta de estar no centro. Agora tu imagina a luta de Paulo. Ele escreve um capítulo inteiro para mostrar, tu estava morto. Tu não queria Deus, tu não entendia Deus, ele te ressuscitou, tu estando morto, e agora até a fé que tu usa para crer nele, para crer nele não é tua, é dele. Baixa a bola, tu não é tudo que tu acha que tu é. Vocês estão entendendo? E aí, se você olhar comigo em Efésios 2, olha como é que Paulo está combatendo o legalista. Lá no versículo 9. Vamos ler desde o 8 que a gente leu domingo passado. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Primeira preocupação de Paulo, alguém se gloriar. Quem é que se gloria, pastor? O legalista. O legalista se gloria. Ele quer ser elogiado, ele acha que ele surpreende Deus. Então, cuidado com isso, tá, meus irmãos? Vou te fazer essa pergunta de novo. Nesse exato momento, por que você está desanimado? Nesse exato momento, por que você inventa desculpas ou puxou o freio de mão?
Ou, o segundo lado, por que você está fazendo o que está fazendo? Você está esperando eu te elogiar? Você quer um lugar de destaque? Para de fazer. Ou começa a fazer direito. Porque aqui, esse lugar não é um lugar para a gente estar olhando e sentindo inveja de quem recebeu um elogio, sentir inveja de quem está recebendo um cargo. Não é para isso. Vocês estão entendendo? Então, o legalista, a gente só pode descobrir analisando o coração. Vocês estão entendendo? Muitos legalistas que estão aqui hoje, a gente nunca vai descobrir tão cedo. Não tem como. É você que vai ter que fazer esse diagnóstico em você aí. Eu não posso dizer quem daqui é legalista. É óbvio que o limite, às vezes, excede que fica visível, né? O quanto aquela pessoa é mais tóxica, o quanto aquela pessoa reclama de tudo, o quanto aquela pessoa só chega perto de você para falar mal de alguém. Que começa a ficar visível isso. Mas o que eu queria trabalhar com vocês hoje é, eu nunca vou saber entender, perceber o grande, incomparável poder de Deus se eu for legalista. Por quê? Porque eu vou achar que é por causa de mim. Não, eu sou um bom trabalhador. Eu não estou roubando a ninguém. Eu sou honesto, eu pago meus impostos. Eu não estou falando disso, gente. Isso aqui é o mínimo do básico que você tem que fazer. Eu estou falando em relação a Deus. Nunca faça algo para trocar com Deus. Quando que isso vai ficar visível? Quando as coisas não derem certo. Aqueles que continuam quando as coisas não dão certo, a gente consegue encontrar alguém que não é legalista. Porque na hora que não está favorável, na hora que não está como você quer, e você se mantém fazendo ao Senhor, porque você entende que você tem que ser grato a Ele, você entende que o grande amor dele te alcançou, aí a gente começa a perceber quem é de verdade. Fora isso, começa as pessoas a desistirem. O legalista, ele começa a desistir, ele começa a puxar o freio de mão. E detalhe, o legalista sempre puxa o freio de mão indignado. Vocês sabiam disso? Eu estou indignado com aquela igreja, com aquela pessoa, com aquele fulano, ele puxa o freio de mão. Claro que tem a falsa teologia, correto? Tem a falsa teologia. Mas se você tiver, um dia você não tiver aqui mais, você está numa igreja que prega de verdade, ensina de verdade, mas também não fica passando a mão nos teus caprichos, não fica te colocando no centro de tudo, pode ser que o teu legalismo possa pulsar. Tá entendendo? Possa pulsar. Então, cuidado com o legalismo. Cuidado como você olha para as pessoas. Um grande teste do legalismo, que eu falei para vocês, é esse. Quando as coisas derem errado, o que você pensa? Você puxa o freio de mão, faz beicinho, tenta colocar a culpa em alguém, porque é fulano, é o ciclano, é porque eu não tenho tal coisa, é porque eu não sou tal coisa. Cuidado com isso. Amém? E cuidado para você não estar olhando para os outros. É uma coisa que me deixa um pouco triste. Isso é uma coisa que a gente tem que combater sempre. Cuidado para que os teus olhos não sejam lanternas. Porque senão você fica olhando demais para as pessoas, tentando definir o que é a pessoa, olhando a pessoa, cada detalhe e esquecendo que você tem um monte de coisa para consultar em você. Vocês estão entendendo? Tem que ter um certo cuidado com isso. Tá? Até aqui, Paulo tentou deixar no seu lugar o legalista. Ninguém é salvo porque Deus olhou e achou que era bonitinho. Porque a gente não consegue manter uma performance digna do Senhor. Amém? Só que agora nós temos um outro problema. Eu falei dos judeus aqui, tá? Os legalistas. Vocês estão encenando aqui, tá bom? Vocês são os legalistas, judeus, aqui do meu lado esquerdo. O meu lado direito são os gentios. Os gentios são, na maioria das vezes, biblicamente falando, os antinominianos. São os sem lei. Aquela famosa frase, eu tenho Deus no meu coração, isso que importa. Aí ele tem Deus no coração dele, não se preocupa com o que ele fala, não se preocupa com o que ele faz, não se preocupa com o estilo de vida que ele vive, porque Deus é amor. Isso aqui é a galera do Deus é amor. Isso aqui são os antinominianos. Essa aqui é a galera legalista. Deus, ele é justiça, ele é zeloso, tá? Nós temos duas equipes aqui.
Vocês que é a galera do amor, que tudo que tu fizer, não importa o que você faz, Deus já nos salvou, nos ama. Não importa o quanto a gente erre, a vida errada que a gente leve, Deus nos ama. Olha o problema que Paulo está metido. Aí ele vai fechar a lacuna de vocês agora, antinominianos, aqui no texto. Tá? Ele vai dizer o seguinte agora. Para ser salvo, não pode ser por obras humanas. Ninguém vai se salvar porque fez algo que Deus achou bonito. Para você ser salvo, foi Deus que quis te salvar. Pelo amor dele, pela graça dele. Ele quis te tornar amigo dele, filho dele. Bom, vocês entenderam, legalistas? Entenderam? Agora, antinominianos. É anti-lei, tá? Antinominianos. Quando Deus salva alguém de graça, ele salva essa pessoa para viver fazendo boas obras. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Sou crente evangélico reformado. Você é? Entenda duas coisas. Você só consegue ser esse evangélico porque Deus te quis. Ele colocou a vontade em você de querer ele, de entender ele, de falar com ele, de viver com ele. Agora que ele colocou essa vontade em você, faça boas obras. Pratique atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. O que glorifica o nome do Senhor? Orar, ler Bíblia, falar de Deus para outras pessoas, ter cuidado com nossas reações, o que a gente fala, como a gente fala, o que a gente pensa, como a gente pensa. Olha como Paulo quer fechar agora essa casa para que não haja erros. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque até hoje tem esse problema, vocês sabiam disso? Tem a galera que é legalista, a galera que acha que pela performance alcança a Deus, e tem a galera do amor. Que olha, Deus fala, não importa, Deus te ama. Só que Deus tem os dois, gente. Deus é tanto amoroso como justiça. E só Ele consegue fazer isso de forma perfeita. A gente percebe isso na gente. Deus é tão amoroso e justo que Ele me ama, me guarda, me protege, me salva, mas Ele me disciplina. Ele não me ausenta de passar certas dificuldades para que eu aprenda a ser a pessoa que Ele quer que eu seja. Só Deus consegue unir tanto justiça como amor. É como eu aprendi com o R6 Pro, que ele falou o seguinte, entenda uma coisa, o amor de Deus é diferente do ser humano. Enquanto o amor do ser humano é sentimental, o amor de Deus é santo. Ao mesmo tempo que ele te salva, ao mesmo tempo que ele te guarda, ele vai arrancar de ti tudo que não é para estar aí. Seja pelo ensino da palavra ou te amassando em algumas situações da vida, mas não te preocupa, não é para o teu fim. Pelo contrário, é para ser forte. É tipo a gente quando ficou de castigo quando era pequeno. A gente achava que quando o pai botava a gente de castigo, dava uma surra, era para a gente acabar com a nossa vida, vamos morrer, eu vou fugir dessa casa, eu não quero esse pai, eu não quero essa mãe. Mas na verdade, estava inibindo a gente de fazer alguma coisa no futuro que não deveria. Vocês estão entendendo? Amém? Amém. Quem está entendendo? Amém. Agora vamos aqui para o texto de Paulo. Efésios 2:10. Olha só, aí que ele fala assim, porquê? Ele começa com porquê. Aqui é interessante notar o porquê, ó. Olha o 8 lá. O 9 quer dizer, não por obras, para que você, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí ele vai dizer, por que não é por obras? Ele vai falar assim, ó, versículo 10, porque somos criação de Deus. Algumas traduções mais antigas, nós somos feitura de Deus. Repete assim comigo. Não sou eu que me salvo, porque eu sou o resultado e não o criador. Primeira tese de Paulo aqui nesse versículo é uma das provas que você não pode estar no centro. A prova é que você não criou a você mesmo. Vocês lembram o que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos,
Para você estar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Eu tenho aqui a Rebeca, que é o exemplo disso. A Alice que está na barriga da Rebeca, eu vou te fazer uma pergunta. Foi a Alice que decidiu a hora que ela ia entrar na barriga? Foi a Alice que decidiu que ela seria o nome Alice e que ela seria a mulher? Foi ela que decidiu? Foi a Alice que decidiu a casa e a família que ela ia morar? Não foi, né? Então, quando Jesus encontra Nicodemos e fala, para você entrar no reino do céu, você tem que nascer de novo, ele está dando esse exemplo da barriga. Quando uma criança nasce, não é ela que escolhe aonde vai morar, que família vai morar, que cidade vai morar, e nem o momento que ela vai passar a existir. Da mesma forma, aqueles que são salvos pelo Senhor não podem se gerar. Repete comigo, eu dependo de alguém para me fazer nascer. Vocês estão entendendo a linguagem? Então, a primeira evidência para Paulo é, vocês são criatura de Deus. Vocês são a criatura de Deus. Isso mostra a nossa impotência. Isso mostra o nosso tamanho comparado a Deus. Deus é o Criador. Isso mostra que Ele é maior. Isso mostra que Ele atuou sozinho. Isso mostra que a gente não cooperou com isso. Vocês estão entendendo? Aí você pode falar assim para mim, poxa, pastor, eu já sei disso. Pois é, mas Paulo está repetindo de novo. Alguma coisa ele tem aqui, gente. Para ele querer repetir, alguma coisa tem. Ele sabe de alguma coisa que a gente erra e que a gente falha. Vocês estão me entendendo? Aí ele fala o seguinte, vocês são criação de Deus. A palavra em grego é poema, que pode significar obra de arte feita por um artista. Significa produto criado pela especialidade ou talento de alguém. Que bom, né? O que eu quero deixar claro para você hoje? Olha bem para mim, meus irmãos. Se coloque no seu lugar. Você não é protagonista, você não é o filho favorito, você não é o melhor de todos, você é uma obra-prima de Deus. Só que eu vou te ser sincero. Quando você olha um quadro, esse é um exemplo que o John Stott gosta de dar. Imagina que tem um quadro aqui. Quando você olha para um quadro e ele é muito bem pintado, qual é a primeira coisa que você pensa? Quando você olha um quadro bem pintado, o que você pensa? Esse cara que pintou é bom. Qual é a moral da história aqui? Quando Deus olha para você, quando alguém olha para você, o que a pessoa tem que pensar quando ela olha para você? Esse Deus é bom. Esse Deus que transformou a vida dessa pessoa é um Deus maravilhoso. Não é isso? Quando você pega um quadro da Mona Lisa de muitos anos atrás, de séculos atrás, você fala assim, como é que eles pintavam desse jeito, cara? Quando você, às vezes eu gosto de ver, quando eu estou no Instagram, já viu aqueles pintores de realismo? Que você não sabe a diferença se é uma foto ou se é um desenho e o cara desenhou, pintou com lápis aquilo. Já viram esses desenhos? Quando você olha para aquele desenho, o desenho te faz pensar o quê? Esse cara é um artista. Sabe o que Paulo está combatendo aqui? O protagonismo não está em você. Está em quem te pintou. Está em quem te criou. Está em quem te formou. Se eu gosto de arte, de vasos, seja qualquer arte, e eu observo uma arte, a primeira coisa que eu penso é, eu quero conhecer mais, eu vou atrás do dono que criou isso. Vamos para a música. Quando eu escuto uma música muito boa, eu estou aqui escutando, opa, caramba, que música legal, eu vou atrás de quem é essa banda. Para eu saber se tem outras músicas iguais. Não é isso? Quando eu olho um quadro, será que esse pintor tem outros quadros? Ali no Boulevard tem um cara que ele tem um ateliêzinho de pintura, aí a gente foi umas 2 vezes lá com as crianças, né? A Esté gosta muito de desenhar e tal. E aí nós fomos lá. Quando você olha aquilo, você fica
assim, abismado como é que o cara consegue fazer aquilo. E você vê que ele está perto de você ali, caramba, aí ele pinta, você chega lá, ele está pintando na hora. Então ele faz a livezinha dele lá e você consegue ver o processo criativo dele. É uma coisa incrível. Toda obra de arte ressalta o talento de quem? Da pessoa que fez a arte. Não é isso? O Da Vinci, o Picasso, são pintores conhecidos pela sua arte. A pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: Deus é conhecido através de você? Eu posso dizer que você é uma obra de arte feita por Deus, a ponto das pessoas quererem procurar Jesus porque elas entraram em contato contigo? Vocês estão entendendo o que Paulo quer dizer? Aonde é que entra isso? Ah, pastor, então estou me imaginando aqui parado, as pessoas me olham e falam assim, eu vou atrás de Deus. Então toma minha foto aqui no meu Instagram. Não estou falando isso. A ideia da pintura aqui, da arte, é as tuas obras. Quem está me entendendo? Quando você reage, trata alguém, fala com alguém, quando você pratica coisas diferentes do que outras pessoas fazem, isso chama a atenção das pessoas e elas falam assim, caramba, por que essa pessoa é assim? Eu quero saber mais o que está por trás da vida dessa pessoa. Um exemplo é assim, quando você vê alguém que tem dificuldade na saúde, e essa pessoa é alegre, ama o Senhor, está disposta a ajudar as pessoas, que você olha para aquela pessoa e você fala assim, como é que essa pessoa consegue estar feliz, ensinando os outros, ajudando os outros, e tem essa condição de saúde? O que gera em você? Constrangimento. Nossa, eu não estou fazendo nada, preciso me dedicar mais a Deus. Não é isso quando a gente vê alguém, poxa, como essa pessoa ela é feliz, ela é esperançosa, poxa, como essa pessoa é paciente, olha como ela reage, olha como ela responde, olha como ela é equilibrada. A ideia de Paulo é acabar com o antinomianismo e com o legalismo. Primeiro, legalista. O exemplo de vocês são legalistas hoje. Legalista. O elogio não tem que ser para vocês. O elogio tem que ser para quem? Para Deus. Tu orou muito, tu leu muito Bíblia, tu jejuou muito, tu vem em todos os cultos, tu ajuda em tudo, tu participa. Glória ao Senhor. Porque é Ele que te fez conseguir fazer isso. Então, quando você se relacionar com as pessoas, que as pessoas sintam vontade de fazer o que você faz. Então, pastor, o que eu faço se eu oro muito? Incentiva as pessoas a orar, mostra o quanto isso é legal. Se eu leio muito Bíblia, que as pessoas que chegarem perto de ti saiam com vontade de ler mais Bíblia. Vocês estão entendendo? Que as boas obras de vocês não sejam de elogio para vocês, mas de vontade de elogiar quem criou e quem colocou essa disposição em vocês. Antinomianos, os sem leis. Não é só Jesus me ama e eu tenho Jesus no meu coração. Tem que refletir. Vocês estão entendendo? Tem que refletir isso. É isso que Paulo está falando. Repete comigo. Deus me salvou. Para que eu possa refletir quem Ele é. Como é que a gente pode definir isso? Quando você entra em contato com alguém, essas pessoas têm vontade de servir a Jesus, de conhecer a Jesus, ou não? Você é uma pessoa que consegue se comunicar com as pessoas, ajudar as pessoas, amar as pessoas, tratar as pessoas, a ponto de elas quererem saber que fé você exerce? Está todo mundo me compreendendo? Então, Paulo fala o seguinte, nós somos criação, feitura de Deus, que no original é poema, que significa obra de arte, produto feito pela mão de um artista, produto feito pela mão de um criador. Aí você pode me perguntar, uma vez que eu sou uma obra de arte, como é que eu consigo mostrar para as pessoas isso? Olha de novo o texto lá, por favor. Versículo 10. Porque somos criação, olha que coisa interessante, de quem nós somos criação? De Deus, nós somos dele. Realizada em Cristo Jesus. Repete comigo, eu sou uma obra de arte realizada em Cristo. Aí de novo quebra o mérito nosso. A gente só é uma obra de arte
Por causa de quem? Cristo. Então, se não der glórias a Cristo, se não falar de Cristo, se não entender Cristo, isso não é evidência de que você é uma criação de Deus. Aí, meus irmãos, olha para mim aqui, por favor, todos estão aqui agora, preste atenção. Por que Paulo repete tanto a mesma coisa? Porque ele é obra de arte de Deus realizada em Cristo. Ele não tem problema algum de pensar sobre Cristo, de falar sobre Cristo, de aprender sobre Cristo e de entender sobre Cristo. Não importa quantas vezes ele vai repetir, não importa quantas vezes ele vai falar, não importa quantas vezes ele vai estudar, não importa. Ele entende que quanto mais próximo de Cristo, quanto mais em Cristo ele estiver e com Cristo, mais ele consegue ser uma obra de arte que reflete o Criador. Vocês estão me entendendo? Que a gente possa ser isso para os nossos familiares. Porque eu lancei um desafio essa semana. E eu vou continuar a semana que vem. Nós temos o potencial de termos 10 cultos familiares aqui nessa igreja. Pelo menos existem aqui 10 homens que precisam ser homens de verdade e pastorear a sua família. Existem aqui 10 homens que podem reunir suas famílias para orar. Eu creio que nós podemos fazer mais do que isso. Quando a gente reúne nossa família para orar, a gente está sendo criação de Deus. Vocês estão entendendo? A gente está refletindo a obra de arte que Deus criou a gente para fazer. O que muita gente acha que Deus salvou elas para elas fazerem o que elas quiserem, e não é verdade. Deus não nos salvou para a gente fazer o que a gente quiser. Deus salvou a gente para a gente viver para a glória dele. Obedecendo ele, isso é visível. Aí ele quebra os antinominianos. Não adianta você falar que tem Deus no coração. Se a tua vida não mostra isso. Eu sei, gente, que nós não somos perfeitos. Eu sei que nós falhamos. Mas calma, né? Não é também para usar isso como um álibi para tu fazer o que tu quer. Tem que ter alguma coisa em você que mostra que tu é de Deus. Que mostra que você ama o Senhor, que você não vive sem Ele. Quem está me entendendo? Olha o que ele vai dizer aqui. Deixa eu ler algo para vocês. O que Paulo quis dizer quando ele chama a gente de criação de Deus? Aqui está o coração do argumento. Nós não somos autores, somos a obra. O comentarista William Hendricks enfatiza que poema aponta para uma nova criação, não apenas a criação original. Então a gente é uma nova criação. Fomos criados por Deus, mas o pecado corrompeu a gente. O que ele fez? Ele fez da gente uma nova criação. Outro comentarista chamado Foucault diz o seguinte, ele reforça que Paulo está contrastando diretamente com o verso 9, aonde ele fala que não é por obras, porque nós mesmos somos a obra de Deus. Isso responde o orgulho humano. Não foi a gente que fez, não foi a gente que recriou. Por isso nós não acreditamos que, foi eu que aceitei Jesus, por isso eu nasci de novo. Não, nós não criamos nada, nós somos a criatura, nós somos a criação e Deus nos criou de novo para sermos filhos dele. Paulo quer eliminar qualquer vanglória e estabelece uma dependência total da obra do Senhor. Corrige também a visão de autonomia. Quem aqui é autônomo? Sabe quem é a pessoa autônoma? Aquela pessoa que fala assim, olha, eu consigo com a força do meu braço. Eu não preciso de ninguém. Trazendo um pouco para a linguagem de hoje, eu não preciso de homem, eu não preciso de pai, eu não preciso de mulher, de mãe, de amigo. Eu faço sozinho. O cristão não fala isso. O cristão fala assim, eu dependo inteiramente do Senhor, porque tudo que eu tenho vem dele.
Quando ele fala que nós somos criados em Cristo, ele quer dizer que a nova criação que nós somos não acontece sem a união com Cristo. Stott afirma que essa expressão mostra que Cristo não é apenas o meio da salvação, mas o ambiente da nossa vida. Por favor, olha para mim aqui, ó. Cristo não é apenas o caminho que leva até o Pai. Ele não é o meio que nos salva, ele é o ambiente que nós vivemos. Repete comigo, Cristo é o ambiente em que eu vivo. Eu louvo a Deus pelas famílias que se reuniram, e aquelas que não se reuniram, de repente não viram a mensagem no grupo. Se reúna, porque a gente precisa criar uma cultura aqui. É feio uma família que não glorifica o Senhor na sua casa. Pastor, eu sou solteiro, o que eu faço? Venha domingo aqui para a igreja, de manhã. Se reúna com seus irmãos domingo. Amém? Amém. Se você tiver, por exemplo, tem pessoas aqui que têm familiares junto, se reúnam os familiares. Então, fiquei muito feliz de todos dos homens, das mulheres que se levantaram para realizar o seu culto doméstico. Agora eu vou te fazer uma pergunta bem legal. No culto doméstico, como foi que vocês se sentiram? Podem ter dois sentimentos. Um é ânimo, alegria, ou o segundo, preguiça, indisposição, e eu queria que acabasse logo. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Que Deus tenha misericórdia de todo homem covarde que não consegue reunir sua família, de toda mulher covarde que não consegue cooperar, de todo solteiro que vive inventando desculpa também para não se reunir. Que Deus tenha misericórdia. Porque é o mínimo que nós fazemos. A gente precisa aprender. Vou repetir para vocês. Cristo não é só o meio, meus irmãos. Cristo é o ambiente que nós vivemos. Meus irmãos, olha para a gente aqui. Eu estou há vários anos repetindo Cristo. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Somos salvos pela graça do Senhor através de Cristo. Cristo, Cristo. Canta sobre Cristo. Fala sobre Cristo. Culto de membresia sobre Cristo. Ele é o ambiente que nós vivemos. Amém? Vocês estão entendendo isso? Essa é a evidência de que nós cremos. Quando você perceber em você uma falta de desejo, quando você perceber em você uma indisposição, uma preguiça, você não pode aceitar isso. É a tua carne que está te influenciando, você não é mais influenciado pela carne, você é influenciado por quem? Pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Eu tenho orado muito nas minhas orações particulares pelo coração da minha família em relação a isso. Coração da família de vocês também. Senhor, que a gente trate o culto familiar como um momento feliz, de conversa, de diálogo, de poder cantar. Não um lugar chato onde o fulano não gosta de cantar. Aí o outro que gosta de cantar não gosta da palavra. Que isso, meus irmãos? Que isso? Que espécie de cristão que a gente é? Ou então tem aquele outro cristão que não gosta de falar nada. Faz o culto, não gosta de falar. Não, abra sua boca, fale, compartilhe. Diga o que você está entendendo, diga o que você está tendo dúvida. Pergunte, participe. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus. Isso é motivo de alegria e de gratidão. Agora você vai travar uma guerra. Você vai travar uma guerra porque vai dar preguiça, vai dar sono. Parece que tudo vai aparecer naquele momento. Então, meus irmãos, vocês são criação de Deus. Reflitam a glória dele. Que o meu filho possa olhar para mim e falar assim, que belo obra-prima do Senhor, eu quero mais de Deus. Que o teu filho possa fazer isso, sabe? Que o teu primo, que o teu irmão, que a tua irmã, que teu pai, que a tua mãe, que a gente possa refletir essa luz. É como fala o Sermão do Monte, que a luz de vocês brilhe, para que seja conhecido através das boas obras de vocês, o nome do Senhor seja glorificado. O próprio Cristo pede isso para a gente. Todos estão entendendo? Olha que coisa interessante aqui, ó. Olha o finalzinho do 10. Vocês estão todos aí abertos? Ele fala, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus. Agora olha para onde ele vai. Para fazermos o quê? Boas? Olha só, você é uma criação de Deus,
realizado em Cristo Jesus para fazer o quê? Então, olha só, você foi criado para fazer boas. Cadê as boas obras na tua casa? Cadê as boas obras com quem você convive? Meus irmãos, quando eu falo aqui, eu sei que vai ser difícil, mas tem que tentar, pelo menos. Amém? A gente tem que tentar. Tem coisa que a gente vai acertar, tem coisa que a gente vai errar, nem tudo a gente vai ser perfeito, mas também não dá para ser alguém nulo, que não faz nada, que não vive nada, que não tenta nada. Vocês estão me entendendo? A gente tem que, a nossa vida, a gente está vivo, amém? Quem está vivo, vive. A gente tem que caminhar, progredir, tentar, fazer, errou aqui, levanta, tenta consertar e cada dia a gente vai se tornando alguém melhor. Então, solteiros, cuidado. Cuidado com o desânimo de vocês diante da frustração da vida de vocês. Casados, cuidado. Qual é a desculpa aí os homens que não reúnem suas famílias? Qual é a desculpa? Qual é a desculpa da mulher que não lembra o marido que tem que se reunir? Qual é a desculpa? Qual é a desculpa do homem ou da mulher que não gosta de Bíblia? Você acha que você tá tudo bem com você? Segue no teu caminho então. Porque não gostar de Deus, não gostar de entender sobre Deus de Bíblia, a gente tem um problema grave. É o que eu sempre bato na tecla para vocês. Gente, o problema é sério. Você senta para ver alguma coisa, uma série, um filme, uma televisão, você assiste horas e você não gosta de Bíblia. Aí, antinominianos, não tem como dizer que Deus está no coração. Não tem como. Vocês estão entendendo? Aí é por isso que os legalistas falam mal de vocês. Porque vocês não querem ler. Agora, legalistas, vocês leem muito a Bíblia? Quantas pessoas vocês incentivaram essa semana a ler mais? Com quantas pessoas vocês sentaram para ensinar? Vocês estão entendendo como é que funcionava a época de Paulo? As dificuldades que ele enfrentava. O poder de Deus é visto na transformação que aconteceu na tua vida. As pessoas conseguem perceber o incomparável poder de Deus quando as obras de arte do Senhor chamam a atenção das pessoas para o Criador. Alguém gosta de ver esse negócio de pintura? Levanta a mão, quem gosta? Sei que a Diana gosta. Quem mais aí? Quem gosta de arte? Gosta? Gosta? Gosta de arte? Te imaginei agora no salão de Belas Artes. Vocês gostam de ver algum tipo de arte, pintura? Já notaram isso? Quando acho que teve agora na COP30, tem umas exposições que eu fui lá ver, a gente estava vendo lá, a primeira coisa que eu estava lembrando quando eu cheguei, que eu fui ver a arte olhando a pintura, eu falei, nossa, quem foi que pintou isso aqui? Eu procurando o nome do artista. Quem tinha pintado aquilo. E era um povo indígena muito antigo, e eu fiquei impressionado com as cores e com a forma de desenho deles, assim, parece muito moderna. Então eu quero deixar claro essa noite para vocês. Nós somos a obra-prima do Senhor. Poema. Nós somos criação de Deus, só que no nosso caso, em Cristo Jesus, nós somos uma nova criação. É por causa de Cristo. Cristo é o nosso ambiente. Para que a gente faça boas obras. Não é para nos salvar, é porque nós já somos. Pastor, como é que eu sei que eu sou salvo? A tua vontade de querer fazer o que agrade o Senhor. O salvo de verdade, ele tem vontade de agradar o Senhor. Ele erra, óbvio que ele erra, mas ele tem vontade de agradar o Senhor. Ele erra aqui, ele se incomoda, e ele vai tentar agradar o Senhor, vai tentar ver o que está de errado. Às vezes é tanta coisa de errado que a gente faz que a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Às vezes tem coisas erradas que a gente faz que aos poucos, que Deus vai mostrando pra gente, mas aquilo que a gente já está vendo, a gente vai tentando melhorar. Então, cuidado com o legalismo e cuidado com o antinomianismo. O legalismo, essas boas obras, não é para te salvar e não é para te trocar algo com Deus. Antinomiano, não adianta só dizer que ama, tem que ter boas obras. É por isso que Tiago vai falar lá, a fé sem obras é... Porque se eu realmente creio em Cristo, eu vou querer viver para a glória dele. Eu vou querer viver para honrar ele. Amém? Então, aquilo que eu insisto para vocês aqui, olha, vamos orar, vamos ler Bíblia, vamos reunir, é para incentivar vocês a fazer alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Meus irmãos, vocês passaram a semana inteira. Quantas pessoas podem estar aqui, passaram a semana inteira
e não tocaram na Bíblia. Não oraram. Tem famílias que passaram a semana inteira e ninguém sabe que Deus é adorado lá dentro. A gente veio de uma antiga teologia, igreja, que falava assim, olha, é minha fé, a minha fé, porque a salvação é individual, vocês lembram disso? Ô frase do diabo. Essa é a frase mais diabólica, porque a fé é individual. Primeiro que nem é tu que se salva. Eu lembro que eu falava assim, olha, para mim a minha fé é individual. Se meus filhos e minha mulher não quiserem, eu vou servir ao Senhor. Eu vou estar preocupado com a minha salvação. Quem não quiser, é problema seu, mas eu vou, como se eu me salvasse. Aí, de repente, eu estou lendo lá Gênesis, aí Deus aparece para Abraão e fala assim, hoje eu faço uma aliança contigo e eu te escolhi, porque eu quero que tu ordene para a tua família que eles me sirvam, me obedeçam. Aí eu vou descobrir, lendo a Bíblia, que Deus salva Abraão não por causa dele, mas por causa que Deus tinha um compromisso com ele e com a família de Abraão. Eu quero que tu fale para a tua família. Então, preste atenção comigo, Deus sempre levanta alguém numa casa. Vocês sabiam disso? Quando Deus levanta alguém numa casa, é um sinal. É óbvio que a gente não sabe. Mas quando a gente olha para a história bíblica, quando Deus levanta alguém numa casa, é porque Ele quer salvar aquela casa. Eu creio nisso. Amém? Eu não sei o que está na mente do Senhor. O que eu creio é o seguinte, se Deus me levantou, todo mundo vai escutar dele. Vocês estão entendendo? Então Deus é um Deus de aliança com famílias. Então não adianta a gente passar a semana inteira e a gente não entender que a gente tem que ser obra-prima de Deus para nossa casa primeiro. Amém? Nós botamos um desafio de 10 cultos familiares. Nós conseguimos os 10, apesar de estar 9 lá, mas, por exemplo, teve o domingo aqui. Então, domingo que tem várias pessoas juntas, né? Por exemplo, tem pessoas que são solteiras que estavam aqui. Então, nós conseguimos, graças a Deus, várias pessoas se reunindo. Mas nós podemos, para a próxima semana, conseguir esses 10 nos lares. Por exemplo, nós temos, vocês duas podem fazer juntas, como irmãs. Nós já temos mais um para fazer. Vocês estão entendendo? Às vezes tem pessoas, familiares, podem fazer juntos. Por que eu estou deixando claro isso? Porque a nossa casa nós precisamos adorar o Senhor. Então eu quero deixar esse desafio. Agradeço por todo mundo que bateu sua foto e mandou lá. A gente não está estipulando o dia. Você tem de segunda a sábado para fazer. Separe um dia. Eu estava conversando com algumas pessoas, por exemplo, cada casa tem um horário, cada casa tem um jeito, né? Por exemplo, às vezes na minha casa eu não consigo ler todo o material junto. Eu tenho que dividir em partes. Então, às vezes, aquele material eu tenho que usar 3 dias. Então, eu demoro mais a ler. Eu leio uma partezinha, converso muito mais com eles. Tem casas que podem ler tudo. Né? Lá em casa, às vezes, querem cantar muito, ou então, é muita pergunta, aí começa a conversar, e quando eu vejo, eu estou só no primeiro ponto, então eu deixo lá, depois eu uso depois para fazer. Então, cada casa tem um jeito. Quando eu falo assim, faça culto uma vez por semana, se você quiser fazer todo dia, faça. Você não vai morrer por... Se você quiser fazer 3 vezes por semana, faça. Se você quiser fazer 2, faça. Você não vai morrer por isso, gente. Amém? É Deus sendo entronizado na tua casa. Conversem sobre a Bíblia. Orem na casa de vocês. Às vezes tem um familiar que não está bem espiritualmente. Por que vocês não estão intercedendo por ele? Tem alguém que não conhece Jesus, se unam e orem por aquela pessoa. Quem está me entendendo? Amém. Aí olha que coisa legal agora no final do texto. Olha comigo aqui. Versículo 10 lá. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. O que significa isso? Significa que você é um robô? Não. Que Deus já está tudo determinado o que você tem que fazer? Não é bem assim. Está tudo determinado sim. O que significa que Deus criou para você todo um universo e um modo de vida. Deus preparou uma vida para você viver, aonde você consegue obedecê-lo, aonde você consegue viver com ele. Olha o que ele fez. Primeira coisa que ele fez, mandou Jesus Cristo para te mostrar qual é o modelo. Ele já está preparando um ambiente para você ser
fazer boas obras. Você tem um exemplo de Cristo. 2, ele escreveu a Bíblia. 3, ele capacitou homens e mulheres para te ensinar. Tudo para que você faça essas boas obras. Deus criou todo um ecossistema, todo um universo, desde antes da fundação do mundo, para que você pudesse estar hoje aqui honrando-a e obedecendo Ele em gratidão. Deus criou um ambiente. Essa igreja é parte do plano de Deus em criar um universo, um ambiente para você ser obediente a Ele. O que nós não podemos fazer é, não quero mais ir para o culto. Não gosto de ler Bíblia. Não gosto de orar. Não gosto que ninguém me ensine. Aí, meu. Não sei nada de Jesus Cristo, que é chato. Meu. Aí tu quer o quê? Aí não tem como. Não tem como. Não tem como a gente desprezar tudo que Deus coloca à nossa volta, na nossa vida, para que a gente possa viver em boas obras. Deus me deu Bíblia, Deus me deu uma igreja, Deus colocou pessoas no meu caminho. Poxa. No meu caso, tenho a oportunidade de ter uma família que serve ao Senhor. Isso fica mais sério ainda na vida dos mais velhos. Quem aqui já é avô e avó, levanta a mão. Por favor, para eu ver. 1, 2, 3, 4. Para vocês a responsabilidade é maior. Porque vocês são sinônimo de sabedoria. A coisa mais feia para um avô e para uma avó são os netos, os filhos. Porque há um respeito diferente. Quando é o pedido de uma avó e do avô, não é isso? Um avô e uma avó, ele tem um poder de reunir toda a família e juntar todo mundo que não se junta. Pelo menos eu penso assim. O avô não tem esse poder? Então, vocês que já são avós, é feio quando a geração mais nova olha para vocês e não percebe que há respeito e boas obras para agradecer ao Senhor. Vocês estão entendendo? Aí desce para o pai. Aí depois desce para o irmão. Vocês estão entendendo como funcionam as coisas? Eu oro a Deus para que a gente possa ser essa obra de arte do Senhor. Por favor, não entenda obra de arte para te se gabar, tá bom? Não sai daqui falando, olha, né? Por favor. É o autor, é o criador, é o pintor que tem que ser glorificado. Amém? A gente tem, por exemplo, a Diana, que é arquiteta. Quando ela faz algum projeto, a primeira coisa que a pessoa chega, nossa, que obra linda, quem foi o arquiteto? Não é isso? Se alguém não faz isso, teu trabalho é por água abaixo, porque é o portfólio para que ela seja conhecida. Nós somos o portfólio do Senhor, sabia disso? É por isso que Paulo fala que Cristo é o cabeça da igreja e Cristo é visível na igreja. Vocês são responsáveis em fazer as pessoas enxergarem Jesus. Amém? Amém. Todos estão me entendendo? Eu espero que vocês sejam essa obra de arte, essa criação em Cristo. O ambiente é em Cristo para boas obras, porque Deus preparou antes do mundo existir todo esse ambiente, esse ecossistema que você vive. Você que chegou aqui na Fronzes, tem gente que chegou aqui, gente, não sei nem como. Deixa eu ver alguém que chegou aqui, a Stephanie. Algum nós temos a ligação aqui, a Stephanie chegou aqui, não sei como. O que significa isso? Isso é uma ação divina, aonde Deus cria todo um ambiente, é uma coisa tão incrível que Deus faz eu conhecer alguém que te conhece, sabe? E conhece, teve gente que chegou aqui por alguém que nem está mais aqui. A providência de Deus foi usar uma pessoa para te trazer aqui, ela não está mais nem aqui, você está. Deus te dá um ambiente para que você possa viver boas obras e aprender como viver boas obras. Deus coloca pessoas no teu caminho para te ajudar com disponibilidade, para fazer amizade com você. Deus coloca uma Bíblia na tua mão, o Espírito Santo dentro de você, o testemunho de Cristo, para você não conseguir fazer um culto familiar. Meus irmãos, aí é demais, né? Então que vocês possam entender que Deus salvou vocês, para que vocês façam boas obras e as boas obras de vocês possam fazer as pessoas quererem saber quem foi o autor da mudança da vida de vocês. Amém? Amém. Repete comigo, esse
é o incomparável poder de Deus. Eu, que era algo morto, me transformei em uma obra de arte em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Por favor, só não vai discutir com alguém e falar assim, sai daqui que eu sou obra de arte do Senhor, por favor. A glória é para o Senhor. Eu estou enfatizando isso para depois vocês não ficarem. Amém? Por favor, meu pastor me ensinou que sou obra de arte. Calma. Aos olhos do Pai, né? Vamos orar? O que eu queria pedir para vocês nessa oração? Vocês falassem com Deus rapidamente. É para que a gente peça livramento dele de qualquer legalismo ou antinomianismo. Se tu não lembrar na hora, é aquilo que o pastor falou, que é para a pessoa que não tem lei, tá? Que você peça para Deus te livrar dessa vida onde você quer comprar Deus, ou da vida que você quer fazer o que quiser dela, só porque Deus te salvou. Amém? E que a gente, de fato, seja uma obra de arte, não para ser salvo, mas porque nós fomos salvos. Vamos orar? Pai querido e amado, eu te louvo, Senhor, por esse ensinamento. Nós encerramos aqui a primeira parte de Efésios 2. Nós aprendemos muita coisa valiosa. Mas eu sei que existe uma guerra contra a carne aqui agora. Nós já tivemos um progresso maravilhoso. Nós tivemos, Senhor, famílias fazendo culto doméstico em casa. Obrigado, Senhor. Mas eu oro, Senhor, por cada pessoa que participou do culto doméstico. Como é que estava o coração dessa pessoa? Falta de vontade, agoniado, sem interesse, desligado. Eu oro para que o Senhor transforme isso em interesse, em vontade, em amor, em gratidão. Eu oro também para que se levante cada vez mais homens e mulheres, entendendo a importância disso. Eu oro, Senhor, para que os solteiros sejam despertados aqui, para entender que eles não estão de férias. A vida de um solteiro tem que ser vivida e dedicada ao Senhor. E é uma vergonha, Senhor, um solteiro servir menos ao Senhor do que um casado. Que o Senhor possa trazer essa mentalidade para todos os solteiros dessa igreja. Que essa semana seja uma semana onde os lares vão estar se levantando para te louvar, para falar sobre a tua palavra, é o que eu te peço. Que a gente crê, Senhor, que nós somos tua criação em Cristo Jesus, preparados para fazermos boas obras, porque o Senhor preparou antes da fundação do mundo todo o ambiente. O Senhor preparou os amigos, a igreja, a Bíblia, Cristo, pessoas, professores, pastores. O Senhor preparou tudo que nós precisamos para que a gente possa entender a nossa conduta. Obrigado. Que o Senhor possa despertar a mente e o coração das pessoas que estão desanimadas, tristes, angustiadas. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. A igreja diga amém.